Olá, hoje eu trouxe para nossa reflexão, um tema muito importante, né, na rotina diária de uma família, e eu queria pensar um pouquinho com vocês quando uma família está disfuncional. Acho que para começar essa nossa conversa, a primeira pergunta é: você sabe o que é uma família disfuncional? Quais impactos essa disfuncionalidade traz para a vida familiar? Temos como evitar essa situação? Gosto de falar que uma família está disfuncional, pois trabalho sempre com a perspectiva da ressignificação. Então vamos lá. Podemos dizer que existe uma disfuncionalidade numa família quando as necessidades materiais, sociais, espirituais, afetivas e culturais não são atendidas adequadamente. Essas necessidades podem resultar em graves consequências psicológicas para as crianças no ambiente familiar. E não só para as crianças, né? Para todos os envolvidos. Que as crianças, como esponjas, são as mais afetadas. Ocorre frequentemente quando os membros da família não contribuem para manter um ambiente positivo, quando a conexão familiar passa por rupturas emocionais. Como resultado, os relacionamentos se tornam mais frágeis, mais desgastados, afetando principalmente as crianças e os adolescentes. Então, toda nova ruptura traz uma disfuncionalidade para a família e essa disfuncionalidade ela acarreta em necessidades emocionais em todos os envolvidos. Mas como identificar, como a gente pode corrigir, como a gente pode prevenir essa disfuncionalidade que parte do adulto e traz impacto para as crianças? É muito importante a gente compreender que uma família é um sistema dinâmico, onde as relações interpessoais entre os membros deve ser harmoniosa. A comunicação na rotina diária deve ser afetiva e respeitosa. Qualquer ruptura nesse processo pode resultar em disfunção, ou seja, quando a família deixa de desempenhar sua função original. Quando se trata de família, estamos falando de um conjunto de indivíduos que precisam encontrar soluções e conviver em harmonia. Nem sempre é fácil, a gente sabe disso. Caso surjam conflitos ou crises no ambiente familiar, resolver estas questões pode se tornar uma tarefa difícil, trazendo sérios problemas para todos os envolvidos. E aí é que a gente tem que parar para pensar, né? Eu preciso chegar num grande conflito ou eu posso resolver esses conflitos usando uma comunicação mais assertiva no processo, para ele não desencadear em grandes rupturas. E aí, como surgem, né, essas famílias disfuncionais? Existem vários fatores que contribuem para a disfunção no ambiente familiar, alguns dos quais requerem atenção especial e até a busca por ajuda profissional. Muitas vezes as famílias não dão conta, né, de resolver esses conflitos familiares de uma forma pacífica, de uma forma que traga um diálogo mais efetivo, mais afetivo, e é quando é necessário a ajuda de um profissional. É muito importante essa consciência, né, que os pais precisam ter de quando precisam ajuda para o seu eu interior, né, para as feridas que apresentam, para romper ciclos e não prosseguir com estes comportamentos na educação, na criação dos seus filhos. Os mais comuns, né, quando a gente fala das necessidades, dos fatores que acarretam essa disfunção, os mais comuns incluem a dependência, a manipulação emocional, o excesso de autoritarismo na relação,
A gente sabe que o ponto de equilíbrio é essencial. Nós sabemos que todos são diferentes, que todos têm a sua singularidade, mas quanto é importante a gente se autoconhecer para conhecer o outro, né? E esse ponto de equilíbrio, ele surge quando a gente percebe as nossas necessidades, percebe a necessidade do outro e entra aí num consenso de uma hierarquia de valores na construção de famílias, né? A gente não pode pensar só na hierarquia de valores singular. Quando nós pensamos em família, nós pensamos na hierarquia de valores de família e como casal e na hierarquia de valores para os filhos. Então, quanto é importante este equilíbrio? Para evitar estes conflitos, é sempre recomendável estabelecer um equilíbrio que regule as interações familiares. Esses limites devem ser flexíveis o suficiente para permitir a expressão individual de cada um, sem restringir a personalidade do esposo, da esposa, dos filhos. Ao mesmo tempo, não podem ser excessivamente permissivos, a ponto de comprometer o respeito mútuo e a formação de laços familiares sólidos, né? Acho que o respeito é a base dentro de uma relação familiar. Então, como construir essa relação respeitosa entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos, entre os filhos e os pais? E aí minha pergunta é: como você tem cuidado da sua família para que não existam essas rupturas que tragam uma disfuncionalidade na educação dos filhos de vocês? Importante a gente não esquecer que a vida acontece a cada instante, o que nos dá uma oportunidade contínua de aceitarmos o convite, de revermos a forma como nos relacionamos com aquilo que nos vai sendo oferecido. Então, rever, ressignificar, dar oportunidades, faz com que nós aprendemos a olhar a nossa família por diferentes contextos, por diferentes vertentes, descobrindo aí a necessidade de cada um e como cada um pode ser ajudado, sempre na base do respeito, da conexão, de uma linguagem e de uma comunicação assertiva, de uma escuta ativa, né? Quando a gente pensa em uma família que está vivendo um momento disfuncional, e eu gosto da palavra estar, como eu falei no início, e não é uma família disfuncional, porque o estar traz para a gente o sentido que pode ser mudado, que pode ser ressignificado. Então, se vocês estão vivendo esse momento disfuncional na família de vocês, para um pouquinho para pensar, né? O quanto vale a pena a gente ressignificar aquilo que já existe. Afinal de contas, nós escolhemos a família que nós vivemos, nós escolhemos o casal que nós formamos, nós escolhemos os filhos que nós temos. Então, cuidar da gente, cuidar do outro, faz parte dessa construção familiar positiva, né? De uma parentalidade consciente, de uma parentalidade respeitosa. Vale a pena cuidar. Um abraço grande para vocês.